Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você que está aqui agora, seja muito bem-vindo. Comenta aí de onde você está acompanhando, porque o relato de hoje não é qualquer um. É daqueles que fazem a gente parar, refletir e perceber como um único momento pode mudar não apenas uma vida, mas várias vidas para sempre. Meu nome é Eduardo Santos e tenho 48 anos e sou dono de uma das maiores fazendas de gado do interior. Era uma manhã de sábado, daquelas que o sol nasce forte e promete um dia escaldante. Eu estava voltando de uma viagem de negócios, dirigindo minha caminhonete pela estrada de terra que corta o cerrado, quando vi algo que me fez pisar no freio com tanta força que levantei uma nuvem de poeira vermelha. Do lado direito da estrada, debaixo de uma árvore seca, havia 3 figuras curvadas. À primeira vista, pensei que fossem andarilhos descansando, mas algo me incomodou. Estacionei no acostamento e caminhei na direção delas. O calor já castigando mesmo sendo só 8 da manhã. Quando cheguei mais perto, meu coração quase parou. Eram 3 mulheres jovens, todas visivelmente grávidas, sentadas na terra seca, abraçadas umas às outras. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, os rostos queimados pelo sol, os lábios rachados de sede. Uma delas, a mais nova, não devia ter mais de 19 anos. Meu Deus, murmurei, me aproximando devagar. O que vocês estão fazendo aqui? A que parecia mais velha, talvez uns 25 anos, levantou a cabeça com dificuldade. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado por horas. Por favor, ela sussurrou com a voz rouca, ajuda a gente. Olhei ao redor. Não havia nada por quilômetros, apenas cerrado, terra seca e o sol implacável. Como 3 mulheres grávidas tinham parado ali, no meio do nada. E por que estavam sozinhas? Há quanto tempo vocês estão aqui? E perguntei, já tirando uma garrafa de água da caminhonete. Desde ontem à noite, a terceira mulher respondeu, a voz tremendo. Eles nos deixaram aqui e disseram que se a gente não morresse de sede, alguém ia nos encontrar. Senti um frio na espinha. Eles? Quem eram eles? Mas o que eu não sabia era que ao ajudar essas 3 mulheres, eu estava me metendo numa história muito mais sombria e perigosa do que poderia imaginar. Ajudei as 3 mulheres a entrarem na minha caminhonete, cada uma bebendo água aos poucos para não passar mal. O ar-condicionado ronronava enquanto eu dirigia em direção à fazenda. Mas o silêncio dentro do carro era pesado, carregado de medo e segredos não ditos. Como vocês se chamam? Perguntei olhando pelo retrovisor. Eu sou Carla, disse a mais velha, segurando a barriga de uns 7 meses. Esta é a Jéssica, apontou para a menina de 19 anos, e ela é a Patrícia. A terceira mulher acenou fracamente, suas mãos tremendo mesmo com o calor. E os bebês? São todos do mesmo pai? O silêncio que se seguiu foi tão tenso que pude senti-lo. Carla e Patrícia se entreolharam, como se compartilhassem um segredo terrível. Jéssica começou a chorar baixinho. Não exatamente, Carla respondeu, a voz carregada de amargura. Mas todos têm a ver com o mesmo homem. Não entendi direito o que ela quis dizer, mas algo na forma como falou me fez perceber que estava lidando com uma situação muito mais complicada do que pensava. Quando chegamos à fazenda, minha esposa Luciana estava na varanda regando as plantas. Ela parou o que estava fazendo quando viu 3 mulheres grávidas descendo da minha caminhonete. Eduardo, que diabos! Ela começou, mas parou quando viu o estado delas. Encontrei elas abandonadas na estrada. Expliquei rapidamente. Precisam de cuidados médicos, comida, um lugar para descansar. Luciana, que sempre teve um coração generoso, imediatamente se mobilizou. Tragam elas para dentro. Vou preparar um banho e alguma coisa para comerem. Enquanto elas se recuperavam, consegui conversar um pouco mais com Carla. Sentamos na cozinha enquanto Luciana cuidava das outras 2. Carla, preciso entender melhor o que aconteceu. Quem deixou vocês no meio do deserto? Ela respirou fundo, as mãos tremendo ao segurar a xícara de café. Você conhece o Coronel Machado?
Meu sangue gelou. Todo mundo na região conhecia Benedito Machado, um fazendeiro poderoso, com conexões políticas e fama de resolver problemas da pior maneira possível. Conheço de nome. Respondi cautelosamente. Ele é o pai dos 3 bebês. Carla disse, e o mundo pareceu parar ao meu redor. E foi nesse momento que compreendi que tinha acabado de me meter numa situação que podia custar muito mais do que imaginava. As palavras de Carla ecoaram na minha cabeça como um tiro. Coronel Machado, pai de 3 bebês, com 3 mulheres diferentes. Isso explicava muita coisa, mas também levantava perguntas ainda mais assustadoras. Como assim ele é o pai dos 3? Me perguntei, tentando manter a voz calma. Carla olhou para os lados, certificando-se de que estávamos sozinhos. Eu trabalhava na casa dele como doméstica. A Jéssica era filha do caseiro e a Patrícia trabalhava no escritório dele na cidade. Suas mãos tremiam ao falar. Ele forçava a gente. Dizia que se a gente falasse alguma coisa, ia destruir nossas famílias. Senti uma raiva surda crescendo no peito. E quando vocês engravidaram? No início ele disse que ia cuidar de tudo, que ia dar dinheiro para a gente sumir, ir para longe. Carla limpou os olhos com as costas da mão. Mas aí a esposa dele descobriu, Dona Mercedes descobriu tudo. Sobre nós 3 e ficou louca de raiva. A voz de Carla ficou mais baixa, mais assustada. Ela disse que se o escândalo vazasse, ia destruir a reputação da família, os negócios, a carreira política que ele estava construindo. Entendi aonde a história estava indo e não gostei nada do que estava imaginando. Foi ela que mandou levar vocês para o deserto? Carla assentiu. Ontem de manhã apareceram 3 homens na minha casa. Disseram que era para eu fazer uma viagem, que o coronel queria conversar comigo. Pegaram a Jéssica e a Patrícia também. Nos colocaram numa van e dirigiram por horas. E depois? Pararam naquele lugar onde você nos encontrou e disseram que podíamos escolher morrer ali mesmo ou tentar a sorte no deserto. Suas lágrimas caíam livremente agora. Disseram que se alguém nos encontrasse, era para falar que tinham nos violentado e abandonado. Para não mencionar o nome do coronel nunca. Foi nesse momento que Luciana entrou na cozinha, o rosto pálido. Ela tinha ouvido parte da conversa. Eduardo, ela sussurrou, você sabe o que isso significa? Se o coronel Machado descobrir que elas estão aqui, eu sabia exatamente o que significava. Machado era conhecido por resolver problemas de forma definitiva. Pessoas que o incomodavam tinham o costume de desaparecer ou sofrer acidentes. Elas não podem ficar aqui, Luciana continuou, o pânico crescendo na voz. É perigoso demais. Olhei para Carla, depois para a porta da sala onde Jéssica e Patrícia descansavam. 3 mulheres grávidas, 3 vidas inocentes por nascer, todas nas minhas mãos. Não posso abandoná-las, disse finalmente. Não depois do que elas passaram. Eduardo, seja realista, Luciana insistiu. O que você pode fazer contra um homem como Machado? Antes que eu pudesse responder, ouvimos o barulho de carros se aproximando pela estrada da fazenda. Muitos carros, Carla ficou branca como papel. Eles vieram, sussurrou. Eles nos encontraram. E quando olhei pela janela, vi 5 veículos pretos subindo em direção à casa, levantando uma nuvem de poeira que parecia anunciar a tempestade que estava chegando. Meu coração disparou quando vi os 5 carros pretos parando em semicírculo na frente da minha casa. Conhecia aquela formação. Era a maneira como o coronel Machado chegava quando queria intimidar alguém. Carla, leva a Jéssica e a Patrícia para o quarto dos fundos. Sussurrei urgentemente. E não saiam de lá, não importa o que aconteça. Eduardo, não. Luciana agarrou meu braço. Não vai lá fora. Liga para a polícia. A polícia? E ri amargamente. Metade dos policiais da região estão no bolso do Machado. E a outra metade tem medo dele. Respirei fundo e caminhei em direção à varanda. Do primeiro carro desceu o próprio coronel Benedito Machado. Um homem alto de uns 60 anos, cabelos grisalhos e olhos frios como gelo. Usava roupas caras e botas de couro. Dos outros carros saíram 8 homens, todos claramente armados.
Eduardo Santos, Machado disse, subindo os degraus da varanda com passos lentos e calculados. Ouvi dizer que você encontrou algumas fugitivas hoje cedo. Não sei do que você está falando, coronel. Respondi, mantendo a voz firme. Ele sorriu, mas não havia humor algum naquele sorriso. Claro que sabe. 3 mulheres, todas grávidas, todas muito importantes para mim. Parou a poucos metros de distância. Onde elas estão? Mesmo que eu soubesse, não diria. Machado assentiu lentamente, como se esperasse aquela resposta. Você sempre foi teimoso, Eduardo. Lembro quando seu pai ainda era vivo. Ele sabia quando não se meter em assuntos que não eram da conta dele. A menção ao meu pai me fez sentir uma pontada de raiva. Meu pai também sabia proteger quem precisava de proteção. Seu pai morreu de infarto trabalhando demais, Machado replicou, o tom ficando mais frio. Seria uma pena se você seguisse o mesmo caminho. Prematuramente, a ameaça era clara. Senti o suor escorrer pelas costas, mas não recuei. As mulheres que você está procurando não estão aqui. Menti. Deixei elas na cidade, no hospital. Machado fez um gesto quase imperceptível e 2 dos seus homens se dirigiram para a casa. Então você não se importa se meus amigos derem uma olhada, né? Foi quando Luciana apareceu na porta, segurando uma espingarda nas mãos. Ninguém entra na minha casa sem mandado, disse, a voz tremendo, mas determinada. Machado olhou para ela com divertimento. Dona Luciana, sempre tão corajosa. Mas essa espingarda não vai adiantar muito contra 8 homens armados. Talvez não, uma voz disse atrás dele. Mas vai adiantar contra você. Todos se viraram. Era meu irmão Carlos, que havia chegado com 3 dos nossos funcionários mais antigos, todos armados. Carlos era delegado aposentado e ainda tinha muitos contatos na polícia. Carlos, Machado disse, o sorriso sumindo do rosto. Não sabia que você estava na região. Cheguei há 1 hora. Eduardo me ligou contando sobre uns invasores na propriedade dele. Carlos se aproximou, a mão no coldre da pistola. Imagina minha surpresa ao encontrar você aqui, coronel. A tensão no ar era palpável. 8 homens de um lado, 4 do outro e 3 mulheres grávidas escondidas dentro de casa, dependendo da nossa proteção. Machado avaliou a situação por alguns segundos. Depois sorriu novamente. Bem, parece que hoje não é o melhor dia para uma visita social, mas quando ele se virou para ir embora, parou e olhou diretamente nos meus olhos. Eduardo, você é um homem de família. Pense bem nas consequências das suas escolhas. E foi nesse momento que percebi que aquilo estava longe de acabar. Na verdade, a guerra tinha apenas começado. Depois que Machado foi embora com seus homens, Carlos veio até mim, o rosto grave. Eduardo, você sabe que ele vai voltar, né? E da próxima vez não vai ser para conversar. Eu sei, respondi, ainda observando a poeira dos carros se afastando na estrada. Mas não posso entregar essas mulheres para ele, então precisa tirá-las daqui, hoje, agora. Voltei para dentro de casa, onde as 3 mulheres estavam reunidas na sala, ainda tremendo de medo. Jéssica, a mais nova, chorava baixinho enquanto Patrícia a consolava. Vocês ouviram a conversa? E perguntei. Carla assentiu. Ele vai nos matar, não é? Ou fazer com que a gente desapareça para sempre. Não se eu puder evitar, disse, me sentando na frente delas. Mas vocês não podem ficar aqui. É perigoso demais. Para onde a gente pode ir? E Patrícia perguntou. Ele tem gente em todo lugar. Conhece todo mundo. Carlos se aproximou. Tenho um amigo em Brasília, delegado federal. Ele pode proteger vocês até resolvermos essa situação. E como vamos chegar lá? E Jéssica sussurrou. Eles vão estar vigiando as estradas. Tenho um plano, Carlos disse. Mas é arriscado. 2 horas depois, estávamos executando o plano mais louco das nossas vidas. Carlos havia ligado para 3 mulheres da cidade. Uma enfermeira, uma professora e uma comerciante que concordaram em nos ajudar. O plano era simples. As 3 mulheres da cidade viriam até a fazenda vestidas como as grávidas, enquanto Carla, Jéssica e Patrícia sairiam escondidas no fundo da caminhonete de Carlos, cobertas por lonas e feno. Se der errado. Comecei a dizer, não vai dar,
Carlos me interrompeu. Vai dar certo porque tem que dar. Quando as 3 mulheres da cidade chegaram, rapidamente trocaram de roupa com as grávidas. À distância, qualquer um pensaria que eram elas. Carlos partiu primeiro, dirigindo devagar pela estrada dos fundos da fazenda, enquanto eu esperava alguns minutos antes de sair pela estrada principal com as 3 falsas grávidas. Não tínhamos andado nem 10 quilômetros quando vi os carros pretos me interceptando. Meu coração quase saiu pela boca, mas mantive a calma. Machado desceu do carro, claramente satisfeito. Eduardo mudou de ideia? Estou levando elas para o hospital, respondi. Uma delas está passando mal. Que coincidência. Deixa eu dar uma olhada nelas. Foi quando a enfermeira, que estava fazendo o papel da Carla, desceu da caminhonete com a barriga falsa bem evidente. Machado franziu a testa. Algo estava diferente, mas ele não conseguia identificar o quê. Você. Ele apontou para ela. Como você se chama? A enfermeira hesitou por um segundo, mas respondeu. Carla. Carla, o quê? Outro momento de hesitação. E foi nesse instante que percebi que nossa farsa estava prestes a ser descoberta. Machado sorriu friamente. Interessante. Porque a Carla que eu conheço tem uma cicatriz no braço direito. Mostra o braço. A enfermeira olhou para mim em pânico. Não havia cicatriz nenhuma. E foi exatamente nesse momento que meu celular tocou com uma mensagem que mudaria tudo. As 3 estão seguras em Brasília. Agora corre. Carlos. Mas Machado também havia percebido que algo estava errado. E a fúria nos seus olhos me disse que nossa sorte tinha acabado. Você me enganou. Machado disse, a voz carregada de uma raiva fria que me deu calafrios. Onde estão as verdadeiras? Antes que eu pudesse responder, ele fez um gesto e seus homens apontaram as armas para mim e para as 3 mulheres que tinham nos ajudado. A enfermeira estava pálida de medo, percebendo que nossa mentira havia sido descoberta. Coronel, tentei negociar. Essas mulheres não têm nada a ver com isso. Deixe elas irem embora. Ninguém vai a lugar nenhum até eu saber onde estão minhas propriedades. A forma como ele se referiu às 3 grávidas como propriedades me fez sentir uma revolta profunda. Elas são seres humanos, não propriedades suas. Machado riu, um som sem humor. Eduardo, você realmente não entende a situação, né? Aquelas 3 estão carregando os únicos herdeiros que eu vou ter. Como assim? Sua expressão ficou mais sombria. Minha esposa Mercedes não pode ter filhos. Descobrimos isso há 5 anos. E um homem na minha posição precisa de herdeiros, de continuidade do nome, dos negócios. Comecei a entender a dimensão da loucura dele. Então você deliberadamente engravidou essas mulheres? Elas foram escolhidas cuidadosamente. Jovens, saudáveis, de famílias simples que não fariam muitas perguntas. Ele falava como se estivesse descrevendo a compra de gado. O plano era perfeito até Mercedes descobrir e decidir que era melhor. Eliminar o problema. Você está falando de matar 3 mulheres inocentes e 3 bebês. Eu estou falando de proteger meu império. Ele gritou, perdendo a compostura pela primeira vez. Tudo que construí em 30 anos não pode ser destruído por um escândalo. Foi nesse momento que percebi que Machado não era apenas um criminoso. Ele era um homem completamente descontrolado, capaz de qualquer coisa para proteger sua reputação. E se eu te disser onde elas estão? Eu me perguntei tentando ganhar tempo. Aí você e suas amigas aqui vão poder ir embora. Simples assim, mas eu sabia que ele estava mentindo. Conhecia a reputação dele bem demais para acreditar que nos deixaria vivos sabendo do que sabíamos. Foi quando ouvi o som que mudou tudo. Sirenes da polícia se aproximando. Machado também ouviu e sua expressão mudou instantaneamente. Você chamou a polícia? Não, respondi honestamente. Mas parece que alguém chamou. Na verdade, havia sido Carlos. Antes de partir com as 3 mulheres, ele havia ligado para contatos dele na Polícia Federal, contando toda a história. E agora 3 viaturas estavam chegando pela estrada principal. Merda, Machado murmurou, vendo que estava cercado. Mas em vez de se render, ele fez algo que não esperava. Sacou a própria arma e apontou diretamente para minha cabeça.
Se eu vou cair, você vem comigo, Eduardo. E foi nesse momento que uma voz feminina gritou atrás de nós: Benedito, largue essa arma agora. Todos se viraram. Era Mercedes Machado, a esposa dele, acompanhada de 2 advogados e mais policiais. Mas o que ela disse em seguida foi o que realmente me chocou. Eu já confessei tudo para a polícia. Sobre as mulheres, sobre os bebês, sobre a ordem para abandoná-las no deserto. Acabou, Benedito. Acabou. A expressão no rosto de Machado foi a de um homem que acabou de ver seu mundo desmoronar completamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Machado ainda apontava a arma para minha cabeça, mas seus olhos estavam fixos na esposa, como se não conseguisse acreditar no que acabara de ouvir. Mercedes, ele disse, a voz trêmula, o que você fez? Ela se aproximou lentamente, o rosto marcado por lágrimas, mas determinada. Fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Contei a verdade. Você destruiu nossa família, ele sussurrou. Não, Benedito. Você destruiu. No momento em que decidiu forçar essas mulheres. No momento em que ordenou que fossem abandonadas no deserto para morrer. Mercedes limpou os olhos. Eu posso viver sem filhos, mas não posso viver sabendo que 3 inocentes morreram por minha culpa. Um dos policiais federais se aproximou devagar. Coronel Machado, largue a arma. Está cercado. Não tem para onde fugir. Machado olhou ao redor. 8 policiais, seus próprios homens de mãos para o alto, sua esposa contra ele. Sua expressão mudou. Da raiva para o desespero, depois para uma tristeza profunda. 30 anos construindo tudo isso. Ele murmurou. 30 anos para ver virar pó em um dia. Não precisava ser assim, Mercedes disse suavemente. Se você tivesse me falado sobre querer filhos, teríamos encontrado outro jeito. Adoção, barriga de aluguel legal, qualquer coisa menos. Isso foi quando vi lágrimas escorrendo pelo rosto de Machado. Pela primeira vez, ele parecia humano, não o monstro que eu tinha imaginado. Eu só queria dar continuidade ao nome da família, ele disse baixando lentamente a arma. Meu pai morreu querendo ver um neto. Meu avô construiu tudo isso esperando que alguém continuasse o legado. E você acha que um legado construído sobre estupro e tentativa de assassinato é algo para se orgulhar? E Mercedes replicou. Machado olhou para a arma em suas mãos, depois para mim, depois para os policiais. Então, numa demonstração de rendição que ninguém esperava, jogou a arma no chão. Acabou, ele disse simplesmente. Enquanto os policiais o algemavam, Mercedes se aproximou de mim. Senhor Eduardo, preciso que saiba que nunca quis que nada acontecesse com essas mulheres. Quando descobri o que Benedito havia feito, fiquei louca de raiva e disse coisas terríveis. Mas nunca ordenei que fossem mortas. Então quem deu a ordem para abandoná-las no deserto? Benedito mentiu para os homens dele. Disse que eu havia ordenado, mas a decisão foi dele. Ele achou que seria mais fácil me culpar depois. Ela respirou fundo. Quando descobri ontem à noite o que realmente havia acontecido, não consegui dormir. De manhã cedo, fui direto para a Polícia Federal. Um dos federais se aproximou. Senhor Eduardo, preciso que o senhor venha conosco para depor. E queremos que saiba que as 3 mulheres estão seguras em Brasília, sob proteção federal. Senti um alívio enorme. Elas estão bem? E os bebês? Todos bem. Passaram por exames médicos completos. Os bebês estão saudáveis. Enquanto os policiais levavam Machado e seus capangas, Mercedes ficou parada na minha frente, como se quisesse dizer algo mais. O que vai acontecer agora? Eu perguntei. Agora, ela disse, vou tentar consertar o que ainda é possível consertar. Vou garantir que essas mulheres tenham todo o apoio necessário para criar seus filhos com dignidade. Mas o que ela disse em seguida me pegou completamente de surpresa. E vou precisar da sua ajuda, Senhor Eduardo, porque essas 3 mulheres vão precisar de muito mais do que dinheiro para reconstruir suas vidas. 6 meses depois, estava sentado na varanda da minha fazenda, observando uma cena que nunca imaginei que veria.
No quintal, 3 mulheres jovens brincavam com 3 bebês saudáveis e lindos. Carla estava com Miguel, um menino de olhos espertos que já engatinhava. Jéssica segurava Sofia, uma menina de sorriso fácil, e Patrícia embalava o pequeno Gabriel, que tinha acabado de aprender a ficar sentado sozinho. Mercedes havia cumprido sua promessa. Não apenas garantiu apoio financeiro para as 3 mães, como também construiu 3 casas confortáveis na minha propriedade, longe o suficiente para privacidade, perto o suficiente para segurança e companhia mútua. Machado havia sido condenado a 15 anos de prisão por estupro, sequestro e tentativa de homicídio. Seus capangas também foram presos. A fazenda dele foi vendida e parte do dinheiro foi destinado às 3 mulheres e aos bebês. Como você se sente? E Luciana perguntou, se sentando ao meu lado na varanda. Completo, respondi observando as crianças. Pela primeira vez em anos, sinto que nossa vida tem um propósito maior. Luciana e eu nunca conseguimos ter filhos próprios. Era uma dor que carregávamos em silêncio há mais de uma década. Mas agora, vendo aquelas 3 famílias se formando em nossa propriedade, sentíamos como se tivéssemos ganhado não apenas um filho, mas 3. Carla se aproximou da varanda, Miguel no colo. Seu Eduardo, dona Luciana, muito obrigada novamente por tudo. Vocês são nossa família agora, Luciana respondeu, estendendo os braços para pegar o bebê. Não agradeçam. É nós que agradecemos por terem nos dado a chance de ser avós. Era verdade. Jéssica, Patrícia e Carla haviam pedido para que Luciana e eu fôssemos os padrinhos dos 3 bebês. Mais que isso, elas nos consideravam os avós das crianças. Era um título que carregávamos com um orgulho imenso, e as notícias de Mercedes. E Patrícia perguntou, se juntando a nós. Mercedes havia vendido a própria fazenda e se mudado para a cidade. Estava trabalhando com organizações de proteção às mulheres, ajudando outras vítimas de violência. Visitava as 3 mães e os bebês uma vez por mês, sempre carregada de presentes e carinho genuíno. O peso da culpa que carregava estava sendo transformado em ação positiva. Ela está bem, respondi. Disse que vem visitar semana que vem. Quer ver o Gabriel dando os primeiros passos? Jéssica sorriu. É estranho, né? Como a vida dá voltas. Há 1 ano eu estava trabalhando na casa dela, invisível. Hoje ela é como uma tia para minha filha. A adversidade às vezes revela o melhor das pessoas, Luciana observou. Mercedes poderia ter fugido da responsabilidade, mas escolheu enfrentar e consertar. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, as 3 mães se prepararam para voltar para suas casas. Mas antes, como faziam todas as noites, vieram se despedir. Boa noite, vô Eduardo, Carla disse, beijando minha bochecha. Boa noite, vó Luciana. Jéssica completou. Era um ritual simples, mas que me enchia o coração todas as vezes. Depois que elas foram embora, Luciana e eu ficamos sozinhos na varanda, ouvindo os sons da noite no cerrado. As cigarras cantavam, o gado se movia preguiçosamente e ao longe ouvíamos o riso das crianças nas outras casas. Você sabe o que mais me impressiona? E Luciana disse pegando minha mão. O quê? Como uma decisão simples, parar para ajudar 3 mulheres na estrada, mudou a vida de tanta gente. Não só delas, mas nossa também, da Mercedes, até do próprio Machado, que agora tem chance de refletir sobre suas escolhas na prisão. Tinha razão. Às vezes me perguntava o que teria acontecido se eu tivesse passado direto naquela manhã de sábado. Se tivesse pensado que não era problema meu, que já tinha problemas suficientes, você acha que eu fiz a coisa certa? Perguntei. Luciana apertou minha mão. Eduardo, você salvou 6 vidas naquele dia. 3 mulheres e 3 bebês. E de quebra, ainda salvou a nossa. Porque antes disso, nossa casa estava vazia, nossa vida estava vazia. Agora olha ao redor, olhei. Nossa propriedade tinha virado um pequeno vilarejo. 3 casas novas, 3 famílias, crianças correndo pelo quintal, risos, vida pulsando em cada canto. Sabe o que aprendi com tudo isso? Continuei.
Que às vezes a gente acha que está salvando alguém, mas na verdade é a gente que está sendo salvo. Essas 3 mulheres e esses 3 bebês me deram algo que eu não sabia que estava procurando. Um propósito maior que meus próprios problemas. No dia seguinte, Carlos chegou para o almoço de domingo, que havia se tornado tradição. Todas as famílias se reuniam na casa grande. As crianças brincavam juntas e nós adultos conversávamos sobre a vida, os planos, o futuro. Como estão os processos judiciais? E Carlos perguntou. Todos resolvidos, respondi. Machado vai ficar preso por muito tempo. Os capangas também. E as indenizações foram generosas o suficiente para garantir o futuro das 3 famílias. E o mais importante, Carla acrescentou, embalando Miguel, nós nos sentimos seguras. Pela primeira vez em muito tempo dormimos em paz. Era isso que mais me orgulhava. Não apenas ter salvado 3 vidas, mas ter dado a elas algo que toda pessoa merece. Dignidade, segurança, a chance de recomeçar. Jéssica, que havia se tornado uma jovem mulher confiante nos últimos meses, levantou o copo de suco. Quero fazer um brinde, disse. Para o seu Eduardo e a dona Luciana, que nos deram uma família. Para a Mercedes, que teve coragem de fazer o certo. E para nós 3, que sobrevivemos e estamos aqui para criar nossos filhos em paz. Todos levantaram os copos, incluindo as crianças com seus copinhos de plástico. E para a esperança, eu acrescentei, para a prova de que não importa quão escura a situação pareça, sempre existe uma chance de recomeçar. Sempre existe alguém disposto a ajudar. Sempre existe luz no fim do túnel. Quando o sol se pôs naquele domingo, eu soube que tinha vivido o dia mais feliz da minha vida. Não porque tudo estava perfeito, mas porque tinha descoberto que a felicidade verdadeira não vem do que conseguimos para nós mesmos, mas do que conseguimos dar para os outros. Esta é a história de como um fazendeiro que pensava ter tudo, descobriu que na verdade não tinha nada, até o dia em que encontrou 3 mulheres abandonadas no deserto e entendeu que a verdadeira riqueza está na compaixão, na coragem de fazer o certo e na família que escolhemos construir. Porque no final das contas, todos nós somos apenas pessoas tentando encontrar nosso lugar no mundo. E às vezes, quando estendemos a mão para ajudar alguém a encontrar o seu lugar, acabamos descobrindo o nosso também.